A saúde mental envolve o equilíbrio emocional, psicológico e social. Influencia como pensamos, sentimos e agimos. É o estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de lidar com o estresse da vida, trabalhar de forma produtiva e contribuir no meio em que vive. Os transtornos mentais podem se manifestar de várias maneiras, como depressão, sentimentos persistentes de tristeza, desinteresse e falta de energia, ansiedade, preocupação excessiva, medo e tensão, estresse, reação a pressões externas que podem afetar a saúde física e mental. Investir em saúde mental não apenas melhora a qualidade de vida, mas também pode ajudar a reduzir o estigma e a encorajar pessoas a buscar ajuda. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Camila Sanches, que vai trazer informações importantes. Quando a gente fala da vida corrida, do estresse diário, nem sempre a gente tem essa pausa, desacelera e observa que precisa de ajuda, não é mesmo, Camila? Sim, com certeza, né? A gente, como você falou, vem numa correria, né, de prazos de trabalho, de pressão em casa também, com família, com filhos, com atividades. As redes sociais, elas colaboram muito, mas elas também atrapalham porque gera esse fator de comparação. Então, às vezes a gente se compara, nossa, aquela pessoa faz tantas coisas, eu também tenho que fazer. Então, toda essa cobrança, essa correria, esse tempo muito preenchido é um fator, né, que pode gerar estresse, adoecimento, né, dentre outras questões, se a gente não estiver atento a isso, né? A ansiedade é o início de tudo, na sua opinião? Pode ser um caminho, assim, hoje em dia muito frequente, né? Porque, assim, a ansiedade ela é uma emoção normal e até nos ajuda como um fator de prevenção, né? Da gente se prevenir, diante de algum risco, né? Ter mais responsabilidades. Agora, quando ela fica em excesso, ela acaba atrapalhando, né? Então, a gente fica preocupado demais, a gente sofre demais, a gente quer controlar todas as coisas, né? Então, isso acaba impactando também diretamente na nossa saúde mental, no nosso dia a dia, fisicamente, inclusive, né? E é um mal que afeta adultos, crianças, jovens, adolescentes. Vamos começar falando dos adultos, que é muito comum a síndrome de burnout, né? Por conta desse excesso de trabalho. A gente vive numa geração que se cobra muito também o perfeccionismo, a entrega no trabalho. E as pessoas buscam melhores ganhos financeiros, fazem aquilo que amam em alguns casos, mas quando que ela deve parar e perceber que não está legal? Isso, quando a gente fala do burnout, a gente fala de um esgotamento, né? Então, assim, a gente está normalizando muito esse tempo muito preenchido, essa correria, não ter tempo para quase nada. Então, a gente precisa estar mais atento a isso, principalmente em alguns sintomas, né? Quando a gente começa a se isolar mais socialmente, quando a gente começa a ter mais dores musculares, inclusive dores de cabeça, dores nos ombros, quando a gente começa a ter mais sentimentos negativos, né? Pensamentos também, sentimentos desconfortáveis, né? Que a gente fala, e pensamentos mais negativos em relação ao próprio trabalho, à vida, falta de vontade de ir trabalhar, inclusive. Então, isso são sinais, né? De um estresse, de um esgotamento que a gente precisa estar atento e entender um pouco mais dessa rotina, né? Porque, assim, às vezes é um trabalho muito estressante e às vezes é um trabalho que tem objetivos ali, um planejamento que a pessoa acaba se achando incapaz de cumprir, de dar conta, e isso vai gerando ansiedade. Será que eu vou cumprir? Será que eu vou conseguir? E cada dia acaba se tornando, assim, um tormento, né? A irritabilidade, o nervosismo também, né? E a gente tem situações que afetam o físico. Sim. Oscilação de pressão, como você falou, as dores de cabeça. Então, é a hora de procurar um especialista que faça esse diagnóstico. Isso aí. Pode ser buscar, né, um psicólogo ou um psiquiatra também, que é importante, né, para fazer essa avaliação, ver a possibilidade de exames, né, de uma medicação para auxiliar nesse processo. E a psicoterapia ela é bastante importante também para a gente conseguir compreender, né, potencializar também o uso das medicações e desenvolver habilidades, né, para lidar com essas emoções desconfortáveis, com essas situações. É um conjunto, né? Eu costumo dizer que é o combo, né? O psiquiatra e o psicólogo. Falando em sociedade de hoje em dia,
os tempos vão mudando e certas abordagens, certas falas que há décadas eram consideradas normais, brincadeiras, hoje já não cabem mais. Exatamente. Nós podemos enxergar como um tipo de bullying, como um tipo de preconceito. E como lidar com isso com as crianças, né, nessa sociedade, já que a gente observa que muitas se sentem mal em determinados ambientes, com certas brincadeiras. Isso acaba também afetando o psicológico das crianças. Como é que você avalia hoje essa questão da educação, dessa relação de pais e filhos, quando a gente fala de saúde mental? Sim, importantíssimo, porque assim, o diálogo é sempre o melhor caminho, né, de promover um espaço seguro, acolhedor, em casa mesmo, nas escolas, mas principalmente em casa, né, onde tem esse tempo tão corrido e às vezes esses momentos de diálogo eles acabam sendo muito pequenininhos, né, ou acaba sendo ali de chamar a atenção da criança, de brigar. Então abrir espaço para o diálogo, para que a criança possa contar como é que foi o seu dia na escola, como que ela tem se sentido, conversar mesmo sobre essas brincadeiras, né, entre aspas, que a gente já não considera mais brincadeiras, mas que a criança ela pode não ter muita noção, né, do que é certo e do que é errado. Então, por isso que ensinar, conversar é sempre o melhor caminho, para perceber também ali, né, o que essa criança pode trazer do contexto que ela está vivendo, fora de casa também, né? E tem essa questão do comportamento, onde você observa uma criança que é mais tímida, mais retraída. Quando que o pai e a mãe podem ter esse olhar? De repente, meu filho precisa de ajuda para ele se desenvolver melhor, para ele vencer um trauma, uma dificuldade que ele tem, que pode vir atrapalhá-lo no futuro. Que tipo de comportamento os pais devem estar sempre atentos? Quando uma criança começa a se isolar muito, né, do convívio social, quando ela está ali fora das brincadeiras, mais no mundinho dela, né, quando ela está também o contrário, mais irritada, mais agressiva, né, quando ela começa a estar mais sensível, chorando mais, né, por motivos assim diversos. Então sempre quando a gente percebe assim um comportamento diferente, que é um pouquinho mais intenso do que a gente está acostumado, e isso acaba se tornando um pouco mais frequente, isso é um sinal, né, de que alguma coisa não está indo legal ali, que ela precisa, né, ser escutada, avaliada, né, até mesmo como um fator de prevenção. É um alerta para todos os pais, né? Existem testes que são feitos com as crianças. Sim, diversas avaliações. Isso é muito importante. E já que a gente falou das crianças, eu não posso deixar de falar dos pais. Sim. Porque a vida é estressante, os tempos modernos, essa correria que a gente vive, e há essa demanda em casa, com os filhos, né, o cuidar uns dos outros, e isso gera um estresse também, né? Então muitas vezes a gente tem, especialmente mães, vou colocar aqui, né, estressadas, nervosas, e que elas também precisam ser olhadas, né, vistas, vamos dizer assim. Sem dúvidas, né? O que a gente conversa, assim, que é cuidar de quem cuida, né? Porque muitas vezes os pais, eles acabam recebendo muitos apontamentos, né? E acabam se sentindo muito julgados também, né? Mais cobrados. E essa pressão gera estresse que acaba ali atravessando o relacionamento também familiar, né? Então, se a gente fala de tratamento com crianças, a gente não pode deixar de olhar para esses pais, para esses responsáveis, para essa família que está ali, né, gerenciando esses cuidados, porque também estão sobrecarregados, também se cobram, às vezes não têm as informações ou as habilidades necessárias, né, para lidar com aquelas situações que são novas na maioria das vezes. Então, acolher esses responsáveis, essa família com informação e até mesmo tratamento é fundamental, né? Porque a culpa é muito comum. Sim, a culpa é comum. A comparação é muito comum. Isso acaba afetando o psicológico das pessoas. Exatamente. Né? E a falta mesmo, assim, de habilidade, né? Porque a gente entende assim, a mãe já nasce mãe, né? Mas ela precisa desenvolver habilidades ali para gerenciar aquele filho, aquela família. Depende muito também de como foi, né? A educação dela, né? A criação dela, a relação com a mãe. Então, assim, a gente precisa aprender, né? Naturalizar que a gente não tem que saber tudo o tempo todo, né? A gente está aí para aprender, para errar também, que é natural, mas para conseguir, assim, gerenciar tudo isso mesmo e sozinho às vezes fica difícil, né? A gente precisa mesmo de ajuda, né?
entender que isso faz parte, né, do processo. Promover a saúde mental envolve tanto o tratamento de transtornos quanto a prevenção. Algumas práticas são essenciais. Qual a principal dica que você dá para quem está assistindo a gente, que pode ter se encaixado em alguma dessas situações que a gente colocou aqui nesse bate-papo? Assim, a dica principal é buscar um suporte profissional, seja de um médico, de um psicólogo, né, justamente para poder conseguir tirar algumas dúvidas, né? Hoje em dia tem o Google que as pessoas se autodiagnosticam, né? Então, eu tenho algum problema, vou procurar lá no Google e acha que tem um monte de problema e não é por aí. Isso acaba aumentando mesmo a ansiedade, as preocupações, né? Então, assim, percebeu que tem alguma dificuldade, percebeu que, eu percebo que eu estou mais ansiosa, estou tendo algumas questões físicas, dificuldades para dormir, não estou conseguindo aqui administrar a relação com a minha família, com os meus filhos, é sempre importante buscar a ajuda de um profissional. E hoje é a parte positiva das redes sociais, da gente poder ver vários profissionais ali divulgando o seu trabalho, a gente pode ver com quem a gente se identifica, pedir um suporte, mas a procura por um profissional que vai fazer uma avaliação responsável, adequada, é a principal dica. Além da terapia, a gente pode apontar uma lista de coisas que as pessoas podem fazer para ter mais contentamento, mais alegria, de viver uma vida mais plena. Poderíamos enumerar aqui a atividade física, contato com a natureza. Sim, a gente fala muito de autocuidado também hoje em dia e a gente precisa diversificar as nossas fontes de prazer, né, de bem-estar, que às vezes a gente coloca tudo num lugar só, né, seja no trabalho, na família ou numa atividade específica. Mas hoje em dia a gente tem várias possibilidades, como atividade física de diversas modalidades, né, ao ar livre, dentro de um ambiente fechado, mais assim, presença até mesmo com natureza, né, contemplar mesmo a natureza é algo que traz essa característica da meditação, da gente voltar a nossa atenção para o momento presente, a atenção plena. Então, onde a gente vai ali resgatando, né, coisas que a gente gostava de fazer e que talvez a gente nem tenha feito mais, né? A gente vai resgatando isso. E são coisas que às vezes não precisam gastar aí um dia todo, né? Às vezes 10, 15, 20 minutos que a gente inclui no nosso dia a dia, de atividades assim mais simples, de momentos que a gente consegue relaxar, fazer uma respiração ali mais tranquila, ouvir uma música mais agradável, né? Isso já ajuda a diminuir um pouquinho ali a ansiedade, tensão e fazer com que a gente tenha um dia mais leve, né? Mas é onde a gente vai se resgatando aí. Isso aí, são pequenos passos que fazem diferença, né? Aquele 1% todo dia. Sim. Camila, eu quero agradecer você por ter vindo aqui, conversado com a gente. Foi muito bom ter sua presença aqui e eu tenho certeza que essas dicas foram fundamentais para quem está acompanhando Tudo a Ver. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço, né, a oportunidade. Fico muito feliz de vocês trazerem esse assunto, né, que é tão importante, tão fundamental na vida de todos nós hoje em dia. Parabéns. Obrigada.